E aí, pessoas que quase foram presas na Praça da Paz Celestial em 1989, tudo bem com vocês? Mas não sei se foi em 89, né? Mas o que aconteceu na Praça da Paz Celestial foi em 89. Mas muita gente me mandou esse vídeo para eu reagir ao Marcelo Tais e o Eduardo Moreira falando alguma coisa sobre a China. Alguém da esquerda radical. Eu sinceramente, eu acho que o sistema financeiro no Brasil tinha que ser público. Eu acho que não tinha que ter banco privado. Aí você chega para mim e fala o seguinte, e eu te dou um motivo rápido para isso. Não. Você tem depositado nos bancos hoje no Brasil 5 trilhões de reais. E o governo tem dificuldade para arranjar 5 bilhões para poder construir coisa. O que a China faz? O que países que hoje em dia estão tendo um crescimento brutal fazem? Eles fazem o seguinte, ó, essa poupança toda que vocês têm, vocês vão ter a mesma rentabilidade. Eu vou te oferecer o mesmo serviço, só que eu vou poder direcionar, te dou até mais garantias do que o banco privado pode, porque eu sou quem emite o dinheiro, mas eu vou poder direcionar isso para o crescimento no país. Né? Mas, Eduardo, a China é uma ditadura, é isso? E o que uma coisa tem a ver com a outra, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Hã? O cara tá falando de mercado financeiro, mano. O que uma coisa tem a ver com a outra? Você acha que a China funciona? Vamos Você lá. Eles decidem sobre políticas. Essa é uma boa provocação. Essa é uma ótima provocação. Eu nunca estive na China, tá? Eu já Lá vem. estive e quase fui preso. Exatamente. E você esteve na China com o olhar de um brasileiro que nasceu e foi criado aqui num regime que foi o que você conheceu. Que era um regime ditatorial. Provavelmente o Taz nasceu antes da ditadura, o próximo ali, né? Mas ele cresceu num regime ditatorial. E até onde eu me lembro, essa quase prisão dele foi logo depois do que aconteceu na Praça da Paz Celestial, em 89. Naquela época, a Voice of America, que é um dos braços de propaganda do governo dos Estados Unidos, eles estavam pesado aqui dentro da China. Pesado. Tinha CNN também, mas o grosso mesmo de movimentação de propaganda entre ali abril e junho de 89 foi da Voice of America. Então a China estava com muito cabreira com mídia internacional aqui. E aí aqui até hoje, se jornalistas vão para algum lugar aqui na China, eles têm que se apresentar, dependendo para quem eles trabalham, eles têm que pedir autorização para falar com as pessoas, tem todo um processo. Por quê? Porque países estrangeiros estão tentando acabar com a China há décadas, há séculos. Então, eles têm motivo para isso. Então, o Taz, ele fala, eu quase fui preso, mas ele não dá o contexto, né? Ele não dá o contexto de que a China tinha passado por o que eles chamam aqui de uma tentativa de revolução colorida, e aí vem um jornalista estrangeiro que para eles não sabem se a gente é europeu, estadunidense, australiano, porque não tem como saber. Então eles dizem, esse cara que parece de repente um estadunidense fazendo entrevista ali e tal, pô, eles não sabem, cara. Cachorro mordido de cobra corre até de barbante. Isso. Ouvindo sobre essa história de uma democracia quase que utópica, muito distinta do que a gente vive na prática. Um país cheio de coronéis, um país onde o dinheiro faz as pessoas mandarem muito, onde quem é preto e pobre tem direitos que são absolutamente diferentes na prática de quem é branco e rico. Então é uma democracia em tese, mas na prática é um país onde as pessoas sofrem muito, onde as pessoas são condenadas. Aí a gente concorda. A democracia para quem, né? Que é quando toda vida vem esses pessoal de direita falando, não, porque o Ocidente tem que fazer tal coisa, a democracia ocidental, o sistema de liberdades ocidental. Tipo, o professor Roque é um que repete isso direto. Cara, para quem? Para quem? Quando tem negro morrendo a cada, sei lá, meia hora no Brasil, na mão da polícia. E, sabe, é um absurdo os caras achar que existe uma democracia no Ocidente que funciona igual para todo mundo, sendo que os países têm sistema de eleição diferente, né? É que você propôs a China Aí e eu perguntei se é legal um país onde não há liberdade de expressão, por exemplo. Ele propôs o sistema financeiro, mano. Sistema financeiro. Em nenhum momento ele falou, olha, a gente tem que copiar o sistema de imprensa da China. Ele está falando de sistema financeiro. E aí é engraçado, né, que eu vi acho que foi o João Carvalho falando, né, porque sempre tem essa ideia, essa coisa de, quando a China dá certo, a China faz alguma coisa que funciona, é capitalismo.
quando dá errado, é comunismo. Mas aí se tu chega no Brasil e fala, beleza, vamos copiar a China, os caras falam, não, a minha bandeira nunca será vermelha. Por exemplo, o ICL não existiria mas aí, na vamos China. lá. Será que se você perguntar, e eu não tenho essa resposta para você, se você perguntar para as pessoas que moram na China, se elas se Obrigado, sentem Eduardo mais Moreira. tolhidas e Muito obrigado. cerceadas do que, por exemplo, as pessoas no Brasil se sentem, e ensinando a pessoa a Elas não responder. podem responder essa pergunta, Eduardo. Mentira. Mentira. Sabe por que é mentira? Porque eu já perguntei para os caras que trabalham comigo. E aí quem acompanha os meus vídeos aí ficou sabendo que eu descobri que uns 10 caras que trabalham comigo são do Partido Comunista Chinês. E eu já falava com esses caras sobre política, história, antes de saber disso. E aí eu perguntei para 2 deles literalmente a respeito disso. Se eles queriam votar, se eles achavam que seria bom se eles votassem, como que eles se sentem em poder falar do governo ou não, sabe? Esse tipo de coisa. E os caras falaram, pô, um deles inclusive me falou o seguinte, enquanto tiver comida, emprego, casa, viagem para todo mundo, ninguém se importa com quem está mandando. O cara literalmente, na verdade a expressão que ele usou foi, não faz diferença quem é o imperador. Então o que o Tasso está falando é só mentira, cara, só preconceito. Eduardo, os veículos são todos controlados. Mas aí elas nascem com uma outra lógica. Elas já nascem controladas, essa que é o ponto. Né? Mas dentro Porque no Brasil não é controlado, né? Quem que controla as grandes mídias no Brasil? Pode dizer, porque o governo não controla tudo, a burguesia brasileira não controla tudo. Realmente não controla tudo. Mas quem tem poder mesmo? dentro de um padrão, e aí eu te pergunto, será que a gente aqui também não nasce controlado? Óbvio. Caio? Nós estamos aqui conversando e me parece que isso não vai ser censurado, né? Eu quase fui detido na China simplesmente por estar com o microfone na Praça Celestial. Eu quase fui morto no Brasil. Contexto, né, cara? Contexto, tem que dar o contexto. Por ter uma opinião divergente do Bolsonaro. Eu tenho processos na justiça de pessoas para se manterem a uma distância de mim, porque são pessoas que enviaram vídeos com o rosto, simplesmente porque eu tenho uma opinião distinta. De novo, o Eduardo Moreira, em momento nenhum, falou: vamos copiar essas coisas da China. Ele falou do sistema financeiro. E aí o Tais, que está dodói com uma parada que aconteceu há 34 anos... mas a China é uma ditadura, porque lá a gente não poderia ter essas conversas. Que é mentira. Claro que poderia ter essas conversas. Eu estava num grupo do Paulo Guedes de 50 detratores da República, sendo monitorado pelo Ministério da Economia. Eu era o detrator número 5. Sim. Então eu digo o seguinte, né? Com certeza o modelo de liberdade utópico que eu tenho passa longe do que é, hoje em dia, a condição de liberdade que as pessoas têm morando na China. Mas, novamente, as pessoas nascem dentro daquele regime, como algumas pessoas que nascem em algumas monarquias europeias, acham que ter rei ou rainha é bacana. E aí vem um brasileiro lambibola de europeu falar, não, porque a democracia britânica, né? Os caras que tem um rei e tem um sistema de parlamento com uma casa de lordes. Né? Será que só existem essas duas opções? Porque quando eu te provoquei para você me dar um modelo e você falou que os bancos brasileiros têm que ser estatais, claro. É isso que você falou? Não? O sistema financeiro, na minha opinião, deveria ser público. E aí você logo foi para a China. Eu falei, olha só que aí o ICL vai ser fechado. E aí? E aí que você é burro porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O sistema financeiro não controla o ICL. Sabe? Não é o Banco Central que gerencia, sei lá, podcast, canal de YouTube no Brasil. Não faz sentido uma coisa com a outra, cara. Aí. Mas você sabe que se não é possível, né? O sonho que eu tenho é um dia chegar e falar assim, Eduardo, não precisa mais de ICL. Tá vendo? Você já é o presidente da China. Hay que trabajar para vivir. Sim, eu já esperava, né, preconceito, que eu sabia dessa história dele ter quase sido preso e tal, mas não faz sentido, né? Não faz sentido, porque o cara tá falando do sistema financeiro e aí outro vem me falar, não, porque a liberdade de expressão, e aí eu tava pensando esses dias justamente nisso, né? Porque quem que é mais livre?
Os chineses que trabalham comigo e a grande maioria do pessoal do escritório da nossa fábrica já viajou para fora, para os países aqui em volta, e quase todo ano eles viajam para fora, ou viajam para outros estados, outras províncias chinesas. Quase todos eles têm casa própria, carro, os filhos estudando. Quem é mais livre, eles? Ou um trabalhador brasileiro que só trabalha para comer, que fica 7 horas em transporte público e não sabe se os filhos vão conseguir chegar em casa vivo, sabe? A questão da segurança, insegurança, né? Que aqui a gente não tem. Dá para sair qualquer hora da rua aqui com zero medo. Quem que é mais livre?